Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 7. Paulo em Éfeso. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo de Atos, capítulo 19. No primeiro versículo diz o seguinte: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto. Lembrando, meus irmãos, que Apolo, ele chega em Éfeso, a gente viu no finalzinho do capítulo 18 de Atos. E aqui está contando que ele ainda estava em Corinto. Paulo, continuando a leitura do versículo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Observem, meus irmãos, alguns detalhes interessantes nessa narrativa. Nesse momento da história, Apolo e Paulo ainda não se encontraram. O autor deste livro, no caso Lucas, está contando a trajetória dos dois discípulos em paralelo. Mais para frente, no nosso estudo, nós vamos ver como essa história vai se desenrolar. Mas já adianto que uma das mensagens mais bonitas e poderosas trazidas por Paulo vai ser revelada envolvendo esses dois homens de Deus. No versículo 2 diz o seguinte: Perguntou-lhes. Então aqui é Paulo perguntando aqueles alguns discípulos que ele encontrou em Éfeso: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aqui eu trouxe uma referência bíblica que está em Atos 2, versículo 4, que diz o seguinte: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui é aquela passagem tratando lá de Pentecostes, onde os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Continuando a leitura do versículo, ao que responderam. Então esses discípulos, que foram encontrados por Paulo, lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, trazendo uma referência bíblica, lá no comecinho do livro de Atos, que foi a partir dali que o Espírito Santo passou a fazer parte da nossa vida como cristãos, da nossa trajetória. Está lá em Atos 1, versículos 7 e 8. E respondeu-lhes Jesus. Foi Jesus que disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui Jesus estava explicando para os seus discípulos que eles não caberia a eles saber quando que seria o dia da volta de Jesus, quanto tempo levaria, enfim. Que inclusive é uma curiosidade, um desejo
da maioria das pessoas, dos cristãos, saber quando Jesus vai voltar, por que ele não volta, por que ainda não chegou a hora, enfim. Não cabe a isso nesse momento, porque não é o foco do nosso estudo. Mas aqui eu só estou reforçando quando Jesus disse aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. E é interessante esse finalzinho desse trecho que diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Tudo isso aí é justamente aquela região de Israel. Agora, até os confins da terra. É aí que nós entramos na história. Mas quem é esse Espírito Santo ao qual nós estamos nos referindo aqui? E que nós constantemente ouvimos os irmãos falando sobre, nas pregações, nas igrejas, tantas vezes aparecem na Bíblia. Eu trouxe aqui a referência bíblica também, que está no Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos 16 a 17, onde Jesus nos explica quem é, de onde vem o Espírito Santo. E eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque até esse momento quem estava sendo o Consolador era Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, esse é o Espírito Santo, é o Consolador que Jesus rogou ao Pai, pediu ao Pai, a Deus, que nos enviasse, para nos conduzir, para nos orientar, para nos consolar. No versículo 3, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. João Batista, meus irmãos, que é o João a qual eles se referem aqui, ele foi o precursor do Messias. Ele veio antes, ele veio para preparar o caminho para o Messias. O batismo de João era um ato de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha as duas palavras poderosas na mesma frase, arrependimento e perdão. Praticado no Rio Jordão, com o objetivo de preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo e a instauração do reino de Deus. No versículo 4, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Trouxe aqui também uma referência que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versículos 7 e 8, que diz, e pregava dizendo, então quem que pregava dizendo? João Batista. Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista já estava pregando sobre o Espírito Santo, mas ele ainda não conhecia o Espírito Santo. E como que ele poderia pregar sobre uma coisa que ele não conhecia? Aos meus olhos, e a interpretação de toda a Escritura, isso se chama inspiração de Deus. No versículo 5, eles, tendo ouvido isso, eles são aqueles discípulos, que Paulo encontrou na chegada em Éfeso. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Trouxe aqui também uma referência bíblica falando sobre o batismo em nome de Jesus, que está lá em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus diz a seus discípulos, ide, olha o mandamento, portanto, fazei discípulos de todas as nações, não só em Israel, não só em Samaria, todas as nações, até os confins da terra, como nós vimos anteriormente, lembra? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vem daí
a Santíssima Trindade como nós conhecemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui também é um termo e uma interpretação bem controversa na Bíblia, que é o falar em línguas e profetizar. No meu entendimento, o falar em línguas refere-se a um dom milagroso do Espírito Santo, que permitia a alguns cristãos do primeiro século falar idiomas estrangeiros, sem jamais os terem aprendido, visando o testemunho e a edificação da congregação. Prestem atenção na palavra edificação, meus irmãos, porque a pregação do Evangelho, ela sempre tem o objetivo de edificar. Se a palavra não edifica, ela é uma palavra vazia, ela não tem sentido. É por isso que o falar em línguas era tão relevante naquela época, pois o acesso aos meios de comunicação, a informação, não era como é hoje em dia, para as pessoas conseguirem se comunicar com a urgência do caso, elas precisariam de ter um dom enviado diretamente por Deus. Só assim conseguiriam cumprir as suas missões, que era justamente o ide e levai o Evangelho. Mas se eles não falassem o idioma de outros povos, para que outros povos conseguissem entender a mensagem, não haveria edificação. E profetizavam. Já profetizar, meus irmãos, é transmitir a mensagem de Deus, atuando como um porta-voz, como um mensageiro para o povo. Isso pode envolver a predição de eventos futuros, mas também a expressão da vontade e do coração de Deus para a edificação. Olha como a palavra edificação apareceu junto com a definição bíblica dos dois dons ao qual nós estamos tratando, tanto falar em línguas como profetizar, para a edificação, exortação e consolação dos ouvintes. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. No versículo 7, para concluir esse trechinho de estudo, eram ao todo uns 12 homens. Os 12 homens eram os discípulos aos quais Paulo tinha encontrado em Éfeso e batizado. Observem, irmãos, a importância do entendimento da palavra de Deus. Observem que sempre Paulo, com os demais discípulos, estão, os apóstolos, é que são apóstolos e discípulos, porque Paulo era também um discípulo e era um apóstolo, mas nem todo discípulo se tornou um apóstolo, porque não viu e não viveu com Cristo, que também não vem ao caso, não é isso que importa. O que importa é que a mensagem chegue, não importa o título que a pessoa carrega. Essa é a grande lição. O título do mensageiro só importa para nós que somos homens, que somos seres humanos, que somos caídos, que somos pecadores. Porque para Deus o que importa é que a mensagem chegue e que ela seja entendida e que ela edifique a vida das pessoas através da fé em Jesus Cristo para arrependimento, perdão e salvação. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.